Bem, com relação à minha vida empresarial, quer dizer, como eu disse, eu nasci no interior, na roça mesmo, mas sempre tinha uma vocação para engenharia. Engenharia para mim, só que eu não entendia muito o que era engenharia não. Eu gostava mais de fazer, construir pontinha, mata-burro, estrada, essas coisas sempre me entusiasmou, né? Mas depois, quando eu vim para a escola e tal, fui estudando e botei na minha cabeça que eu queria ser engenheiro. Realmente era uma coisa que estava definido mesmo desde o molecote, né? E entrei nesse processo entrei na Universidade de Brasília, como eu disse, formei lá na UNB, trabalhei como estagiário, é por isso que eu sou apaixonado por estágio, como já disse. E lá na Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas, que foi muito importante. E aí, eu me formei em 1974 eu já trabalhava como estagiário durante todo o meu período de escola, trabalhando como estagiário. Como eu formei então em 74, e aí eu tive proposta para ficar em Brasília e proposta para vir para Goiânia. Fui muito ajudado pelo meu amigo, hoje meu compadre, o engenheiro Antônio João da Silva, que me ajudou, que me arrumou meu emprego de engenheiro lá Aí eu fui trabalhar na Real Consultora. Mas na verdade, o que eu tinha, talvez estimulado pela minha família e de uma maneira muito especial pelo meu pai, eu sempre estava na minha cabeça que queria montar uma empresa. Essa é uma empresa de engenharia, mas uma empresa mínima da mínima, né? E aí eu fui pensando nisso. Isso estava centrado na minha cabeça. Tanto é que eu fui trabalhar na Real Consultora, eu não perguntei nem quanto que eu ia ganhar. Porque o que eu queria ganhar era experiência, era vivência de trabalho, o que era a parte de uma empresa aqui no estado de Goiás, sendo que eu tinha uma experiência já de trabalhar numa empresa em Brasília. Aí comecei a trabalhar, aí naquela época era um negócio maluco, né? As estradas não eram boas, na década de 70, eu saía segunda-feira e voltava no sábado. Eles me deram um Fusquinha azul para mim sair, tocava obra em Itapuranga, Caiapônia, Jataí, Catalão. Vocês faziam um círculo no estado aí, tocando aquela época, dificuldade, faltava material, tinha mão de obra, até tinha bastante mão de obra, naquela época não faltava mão de obra no estado. E uma experiência louca e uma vontade imensa de trabalhar, um entusiasmo, jovem, né? E aquela garra de ir. Claro que eu passei por alguns momentos difíceis, né? Na obra que eu estava trabalhando em Itapuranga, por exemplo, eu estava lá na casinha, no escritório da engenharia, que tinha um balcãozinho de madeira assim, e chegou um senhor lá e botou o revólver assim no meu peito e falou: olha, eu quero acertar agora, disse que era para mim lá em Goiânia, porque se eu for lá em Goiânia, às vezes eu mato muito, mas aqui eu vou matar só um. Eu tremi nas bases, mas ao mesmo tempo parece que Deus dá uma forcinha pra gente, a gente acaba conseguindo segurar um pouco. Eu fui conversando com a pessoa, dei um pouco de razão para ela e tal, consegui acalmar essa pessoa e depois fiquei sabendo que ele era um assassino realmente, né? Que é o pior, né? Então a gente passa por momentos difíceis, né? Mas aconteceu uma coisa até histórica, né? E o mestre de obra meu lá chamava Benedito, um sujeito um homem disparado, um sujeito atuante, e ele percebia tudo isso, ele era um sujeito assim que tinha coragem também. Aí um dia eu cheguei na obra, o Benedito falou: tem um outro peãozinho aí que não dá conta, não é brabo nada, e disse que quer dar uma prensa no senhor também. O senhor pode dar o tranco, eu vou ficar aqui de lado. Aí ele veio querendo me dar o tranco, eu dei o tranco dele duro, para poder você não perder também o comando da obra, né? Então são coisas assim que acontecem, aí eu fui em cima mesmo e tal, para a gente poder administrar, porque gestão, você tem a hora que você tem que ser duro, tem a hora que você tem que ser, você não pode ter uma regra só, você tem que ter a sensibilidade para isso. Então, nesse período, trabalhando, a gente trabalhava muito, mas como eu já disse, estimulado pela minha família, etc., nós resolvemos montar uma empresa
O nome Sobrado. Por que Sobrado? Porque eu nasci na beira de um córrego aqui em Bela Vista e o córrego chama Córrego Sobrado. Porque no século, não século passado, no século atrasado, lá teve um sobrado que era do pai do coronel, que era o dono de toda a terra lá, o coronel Olímpio de Araújo, e ele fez um sobrado na beira desse córrego, que hoje já é ruínas, já acabou, já caiu, mas ficou sendo o córrego do Sobrado. E depois meu pai, mais na frente, acabou comprando essa fazenda, onde eu nasci. Eu nasci lá na roça, né? E aí nós resolvemos, vamos botar o nome da empresa Sobrado, em homenagem à região onde é que eu nasci, em Bela Vista, e ao mesmo tempo, porque Sobrado também tem alguma coisa a ver com construção, né? Aí, vamos fazer e tal, aquele entusiasmo, mas eu fui perguntar para o meu pai, senhor, que o senhor me ajuda e tal? Ele falou, você não tem nada, então o máximo que pode acontecer com nada. Aí eu queria alugar uma sala, essa coisa toda. Ele falou, não, minha mãe, calma, vamos fazer o seguinte. Lá nós tínhamos, como eu já disse, lá tinha um fogãozinho caipira, tinha um cômodozinho de guardar lenha. Vamos fazer o escritório lá no fundo. Eu sei que era um negócio que não estava muito legal, mas tinha que começar desse jeito, porque você não pagava secretária, você não pagava guarda, você não pagava nada. E começamos isso, a nossa empresa, nesse escritóriozinho, junto com meus 2 irmãos e meu pai ajudando, mas meu pai nunca entrou na gestão da empresa. Meus 2 irmãos eram de menor, meu pai teve que fazer uma escritura, o meu irmão Cândido e o meu irmão Sebastião. Meu pai teve que fazer uma escritura de emancipação dos 2 para eles poderem fazer parte do contrato social da Sobrado, o contrato social inicial. Fomos lá no prego, compramos uma máquina de datilografia, fizemos umas mesinhas, uma mesa só com uma porta em cima de um cavalete de ferro, a estante era um tijolo daqueles tijolo furado, uma tábua, tijolo furado, tábua, compramos até extintor de incêndio, era uma coisa fantástica, né? A empresa tinha extintor de incêndio, e aí nós montamos a empresa pequenininha. O escritório era um Fusca, o Fusca 1500 que eu comprei na época de estudante ainda, é o que eu tinha, né? Mas uma vontade imensa de trabalhar, uma disposição, aquele desejo, e é uma maneira de você agregar a família também em torno disso, porque muitos filhos, né? Nós somos 7 irmãos, etc. Aí entramos na primeira concorrência que nós entramos, era uma concorrência em Nazário, fazer um sistema de água em Nazário. E coincidentemente, ninguém conhecia a empresa nem nada, entrando na concorrência, eu tinha noção de preço, a gente botou um preço para ganhar, um preço barato, entramos na concorrência e ganhamos a primeira concorrência que nós conseguimos ganhar, uma obra, para fazer rede de água, e nós não tínhamos nada. Eu fui para Nazário, aluguei uma carroça, e aí os tubos a gente carregava na carroça e botava assim, atravessado, porque os tubos eram de 6 metros, arrumamos os valeteiros para furar as valetinhas e eu ia despejando os tubos lá, o meu montador, o senhor Agostinho, e foi aonde a nossa primeira obra, quer dizer, um negócio assim de falar assim, é fácil falar, mas você fala assim, eu ia puxando o carroceiro alugava o carroceiro ia puxando o cavalo, você ia caminhando dentro da cidade e fazendo aquilo, com uma dificuldade muito grande. E nesse inteirinho apareceu lá uma pessoa, o André Lapeste, que é meu amigo hoje, um grande amigo, eu não o conhecia, ele também era recém-formado, o pai dele mexia é um francês, o André também é francês, mas já é brasileiro naturalizado, e eles vieram para o Brasil para mexer com agricultura, logo após a guerra, porque a França, depois da guerra, estava bem dizimada, com muitas dificuldades, etc. Eles vieram aqui para buscar como agricultores de lá, para procurar uma maneira de sobrevivência. E aqui eles vieram para primeiro Rio Grande do Sul, depois vieram aqui para Goiás e compraram. Eu tinha uma maquininha, uma retrozinha antiga, de esteira, velha para danar, e o André chegou lá e falou, eu quero alugar minha máquina para você, para poder ajudar a fazer os buracos. Ele falou, eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí ele falou assim, não, eu já te conheço, eu topo fazer o serviço e quando você receber do cliente, você me paga. E ele tinha encomendado 2 máquinas novas, etc. Aí nós fomos para lá, até que essas máquinas chegaram, aquela coisa toda. Aí andou bem, fizemos a primeira obra, que é a obra S1.
E avançou bem, claro, que a gente sabe das dificuldades que é o mercado. E a Sobrado então nasceu lá na Rua 70, no bairro Popular. Depois a gente trabalhou muito, era um processo de uma briga. O mercado não é tão simples, o mercado é muito duro. Talvez a lei mais dura que existe é a lei do mercado, que é uma coisa que a gente aprender, você tem que enfrentar isso com muita força. Mas nós então resolvemos aumentar um pouquinho, já passamos, alugou uma casa um pouquinho maior, a gente já repartia a casa com parte da família, parte da casa, para poder ter um escritório um pouquinho maior. Esse processo foi desenvolvendo e a Sobrado, sim, labutando. Nós não teve nada que você fala assim, as coisas caíram de graça, muito pelo contrário, era cada passo um passo de uma luta enorme, né? E depois continuamos trabalhando, procurando sempre aprimorar tecnicamente, muito seguro, muito seguro. Eu lembro que quando meu pai no começo ele era sócio da Sobrado, depois, passado alguns anos, ele não quis mais ser sócio, mas ele falou uma coisa que para nós foi muito forte. Olha, eu topo ser sócio de vocês, com uma condição. Empresa, eu vi falar que esse negócio de empresa de engenharia não paga, só paga em cartório. A nossa dívida tem que ser paga no dia do vencimento. Esse é o ponto, foi o ponto fundamental que ele colocou. Dívida, se fizer a dívida, tem que pagar e no dia do vencimento. Isso não tem discussão. Então nós fomos criados com esse espírito, né? Você tem que ter muito controle no dever, porque você não pode fazer coisa para entrar e ficar, e vai débito daqui, puxa daqui, não. Fazer o negócio centrado. Claro que eu errei um pouco, errei muito até na área, porque eu não tinha experiência empresarial. A verdade é essa, eu formei em 74, a Sobrado foi registrada no dia 23 de maio de 75. Eu tinha 4, 5 meses de formado. Quer dizer, menino, não tinha a menor experiência de empresa, a não ser como estagiário. E nessa empresa que eu trabalhei aqui em Goiânia. Então, claro, talvez hoje eu aconselharia as pessoas mais jovens, os mais novos, trabalhar numa empresa, pegar um pouco de bagagem maior, para poder depois, quando entrar. E eu, menino, inexperiente, só tinha garra e boa fé, e fé em Deus. E assim, claro, eu aproveitei muitos estágios, aquilo que eu fiz. Agora, com isso, claro que eu poderia ter aproveitado melhor alguns momentos, apesar que eu não arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Foi tudo dentro daquilo que naquele momento, na minha consciência, era o que era melhor para se fazer. A empresa foi crescendo, a gente arrumou vários outros clientes, mercado, concorrência. Naquela época tinha muita dificuldade porque tinha uma inflação muito alta. E às vezes a gente tinha umas grandes dificuldades, recebimento, o governo sempre foi um cliente ruim, que sempre atrasava pagamento, historicamente sempre atrasou pagamento, quer dizer, foi um processo. E a gente procurou essa evolução e depois nós ampliamos, e quando nós mudamos aqui para a sede da Sobrado, que é esse lugar que nós estamos, nós chegamos aqui, não tinha rede de energia elétrica, não tinha asfalto, só tinha uns trieiros. Nós compramos uma área aqui e não tinha nada. Nós fizemos tudo para vir o nosso escritório para cá, aqui no Jardim Goiás. Isso já foi no final da década de 70, começo da década de 80. E aqui nós fizemos um escritório muito bem organizado, muito estruturado, etc., mas não nada suntuoso, essas coisas modestas. Essa sala, até hoje, é a mesma sala daquela época. Eu poderia talvez ter ampliado para isso, mas como o nosso cliente é o cliente que a gente vai buscar o cliente, né? Não é o cliente que vem aqui, nós é que vamos atrás do cliente, a gente procurou ter um aprimoramento. E aí, com isso, nós avançamos um pouco mais, criei um grupo de empresas para a gente poder conseguir enfrentar as grandes empresas que vinham aqui, tomavam o nosso mercado, as grandes brasileiras que vinham aqui. E aí a gente criou aí um grupo de empresas, que no início era 5, depois ficamos 3 empresas, e depois, com o tempo, nós criamos uma outra empresa chamada TecPav,
que é a empresa que a gente tem também. Além da Sobrado, nós temos a Tecpave e eu tenho mais dois outros sócios externos, que é dono da Tecpave também, que a gente trabalha. Aí entramos na área de terraplanagem, na área de saneamento mais de grandes obras pesadas, grandes barragens, como por exemplo a barragem aqui do João Leite, que é uma barragem que a Sobrado é uma das 3 empresas que fez o consórcio, que foi Andrade Gutierrez, OAS e a Sobrado. Quer dizer, é uma grande obra que nós fizemos aqui em Goiânia, é uma obra que faz parte da história. E fizemos diversas obras no estado de Goiás. Naquela época, Goiás não existia o Tocantins ainda, lá no começo. Então, a gente tocava obra no estado inteiro, né? Eu nunca esqueço das peripécias, tocando obra em Araguaína, Araguatins, Alto Paraíso, o começo do projeto Alto Paraíso, coisas assim que aconteceu, pitorescas que aconteceu assim ao longo da vida. E naquela época você tinha uma disposição, por exemplo, eu tocava obra em Araguaína, eu saía 7 horas da noite numas caminhonetes chamadas C14, que eram as caminhonetes a gasolina da Chevrolet, andava bem, Belém, Brasília, 7 horas da noite, saí de Araguaína, sozinho, eu e Deus, 7 horas da manhã eu estava chegando em Goiânia. Você acha que, olha que coisa maluca da gente fazer sozinho, quer dizer, um negócio... E naquela época você tinha saúde e disposição e energia para isso, né? Tocando obra assim no interior todo aí, naquela época deu as grandes enchentes em Goiás e teve assim problemas graves de deslocamento, etc. Quer dizer, coisas... Chegava, por exemplo, eu tocando obra lá em Alto Paraíso, fazendo umas obras do Dergo, na época do Dergo, em Niquelândia. Aí você passava na beira do Rio Maranhão, era uma balsa. Eu saí lá cansado, naquela época era uma caminhonete Ford, aquelas F1000. Chego na beira do rio, de noite já, umas 10 horas da noite, morto de fome, cansado. E aí o balseiro estava lá do outro lado, a balsa do outro lado do rio, não tinha como passar. E o balseiro tinha bebido umas canas e deu uma caída lá e eu não tinha alternativa. Eu buzinei até quase acabar a bateria do carro, gritei, não tinha ninguém. Resumo da história, dormi dentro da caminhonete, esperar o dia amanhecer. Aí você amanhece, aí eu fiquei lá dentro da caminhonete, assim, escutava a rádio, né? Dormia, de noite faz um friozinho e tal. Tinha um companheiro lá, um auxiliar de obra mesmo, que estava comigo. Ele falou, não, eu vou lá para a carroceria, porque lá tinha uma lonazinha, ele cobria na lona. Passamos a noite lá sem comer e tal. Aí, enquanto no outro dia, madrugadinha, cedinho, o balseiro vem lá de um fogo danado para poder passar a gente na balsa. Você conta isso para os meninos, mas essa é a realidade, a verdade que nós vivenciamos nesse estado de Goiás. Eu estava tocando uma obra em Araguatins. Araguatins é lá no Bico do Papagaio. Cheguei lá na obra, não tinha mão de obra, o engenheiro desanimado, falou, olha, não tem jeito, não vou dar conta. E eu levei uma pessoa, até o meu compadre, um advogado comigo, e ele chegou lá, olha, nós precisamos de arrumar pessoal. E o engenheiro tinha desanimado, não conseguia. Aí esse meu compadre falou assim, aonde é que fica a zona aqui? Zona Casa das Mulheres aqui, né? Aí fica lá em cima, não, eu vou ter que ir lá, arruma umas cartolinas. Arrumou umas cartolinas lá, um pincel atômico, vamos fazer o salário que nós vamos pagar. Aqui o lugar de comunicar é lá onde é que vai? Aí ele foi para lá e botou de tudo quanto é casa, tinha um monte de casa lá, precisamos de gente trabalhando. Outro dia ficou cheio de gente na obra. Aí esse é um negócio inusitado, né? Que lugar que você vai arrumar gente para trabalhar? Quer dizer, são essas coisas do nosso dia a dia que você ia procurando, caminhando. Às vezes você estava no interior, uma vez eu tive uma cólica de rins lá no Tocantins também, e saí para aí, acabei sendo internado, fiquei lá 3, 4 dias no hospital. Quer dizer, e naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, quer dizer, as coisas eram bem mais difíceis, né? Mas foi muito positivo, a gente avançou bastante dentro dessa área da área empresarial. Então a Tecpave avançou, nós fomos criando mais nichos de mercado, tivemos também uma visão política, porque a relação
da construção, você tem que ter também um envolvimento político, você acaba tendo que ter porque o envolvimento político, o cliente é político e você tem que saber quais são os programas, o que vai fazer, o que não vai fazer, você se planejar também, e às vezes um governante fazia um planejamento muito grande, depois ele não cumpriu o planejamento, essas coisas que vocês sabem que existe até hoje. O Brasil realmente falta muito nessa área de planejamento, essa coisa toda a vida faltou e hoje continua faltando. Mas a gente avançou em outros ramos de atividades, entramos na área, começamos também a trabalhar na área imobiliária, fazendo alguns prédios, mas eu percebi o seguinte, e é uma convicção que eu tenho hoje. Tudo, você tem que ter a especialização, você tem que ser especialista em alguma coisa. E eu sempre, conforme for o tipo de atividade, tem alguém que faz melhor do que eu. Então essa é a realidade. E nessa área da construção, quando se fala em construção pesada, saneamento, barragens, modéstia de lado, estradas, nós somos bons, fazemos o melhor que puder fazer, não temos medo de ninguém. Agora, por exemplo, na área imobiliária, construção de prédios, tem alguém que faz melhor do que a gente. Nós fizemos alguns prédios, mas aí nós achamos melhor que nós deveríamos consorciar com algumas empresas que fossem mais especialistas. Assim como também na área imobiliária, na área, por exemplo, de loteamentos, nós somos sócios do primeiro condomínio fechado que teve aqui em Goiânia, que é o Granville, feito há muitos anos. Arrumamos alguns parceiros que eram mais especialistas, nós entramos juntos, fizemos uma parceria e de lá para cá a gente está sempre trabalhado em alguns projetos nessa área imobiliária, mas sempre tendo parceiros que com certeza são melhores do que a gente ajuda a participar, a formatar o negócio, mas deixa a operação para quem é mais especializado. Entramos também em outras áreas, como por exemplo a área de lixo, coleta de lixo, aterro, que é uma outra atividade também, mas que a gente tem parceiros, mas é uma atividade que a gente caminha e continua caminhando, porque tem assim, espaço, tem mercado no Brasil. Eu acho que o Brasil tem um mercado enorme nessa área, porque a demanda é muito grande, né? Além dessa atividade da área da construção e dessas atividades correlatas à área da construção, nós também, por uma decisão, até por uma questão de vocação pessoal, nós acabamos investindo um pouco também na área rural. Mexemos com fazenda. Meu pai tinha uma pequena propriedade aqui em Bela Vista. Nós fomos, à medida que fomos possibilitando, fomos comprando algumas propriedades próximas da dele e tal, e fomos fazendo ali um conglomerado nessa área rural, procurando assim sempre aprimorar. A família é grande. Na Sobrado ficou eu, o meu irmão Sebastião, meu irmão Cândido e minha irmã Lúcia, na construção. Minha irmã é advogada. Depois nós trouxemos o Jadir, que é hoje um sócio nosso, que a gente tem muito carinho por ele. E na área rural, o papai sempre teve uma vocação para essa área, e o nosso irmão caçula, o Luciano, que ele é veterinário, e ele absorveu devagarzinho essa atividade, e hoje ele é o gestor de toda essa atividade rural. Então nós temos a fazenda aqui em Bela Vista, que é muito próximo de Goiânia, está no quilômetro 28, 29 aqui, já é bem, hoje está muito, muito dentro de Goiânia. E temos também a fazenda em Aruanã, que nós compramos lá, o primeiro módulo da fazenda, nós compramos 200 alqueires, se não me lembro, mas não tinha um pau derrubado, era só mato, puro mato. Quer dizer, foi outro desafio que você ir para lá, e aí dá para contar uma história comprida, o que é você pegar uma fazenda, e depois nós fomos comprando mais outras áreas mais próximas, etc e tal. Hoje é uma fazenda a terra razoável, tem 1.200 alqueires lá, que é uma fazenda boa, que nós mexemos com gado. E lá dá para contar histórias interessantes, porque a falta de experiência. Naquela época você abriu uma fazenda mais longe, nós não tínhamos essa vivência, né? E aí tem
é uma parte gostosa da vida, porque a fazenda lá é um lugar muito agradável. Hoje ela está totalmente formada, a gente produz lá, lá só é a área bovina, a gente lá é o lugar das matrizes, né? E depois, mais na frente, nós compramos uma outra fazenda em Nova Crixás, onde a gente engorda os bois. Então são essa atividade que a gente trabalha. E aqui em Bela Vista, além de ter um confinamento, a gente também planta soja e milho. Então, esse processo você vai avançando. Tem também um pequeno posto de gasolina que toca um cunhado meu, que ele arrenda e toca o posto sobrado também aqui em Bela Vista. E temos uma pequena loja aqui também em Goiânia, chama Monjolo, loja de produtos veterinários, etc., que meu cunhado também, ele toca, apesar que meu cunhado mexe com fazenda no Pará e tal, ele tem essa vocação. Quer dizer, a família a gente estrutura, mas o mais importante de todo esse processo é a gente estar sempre unido, trabalhando unido, que eu acho que isso é fundamental, com muitas dificuldades. Esse ano nós estamos passando por momentos difíceis da economia brasileira como um todo, né? A indústria brasileira está passando por muita dificuldade e nós também avançamos. E além disso, nós trabalhamos e temos uma outra empresa chamada, a empresa chama Febela. Ela é uma empresa, hoje nós produzimos amido de milho na Febela. O gestor dela é meu filho, Thiago, que está lá, é duro, enfrentando o mercado, não é a empresa fica em Bela Vista, é um processo também de muita luta, não é fácil enfrentar o mercado. Meu filho, ele está passando por momentos difíceis, mas é um aprendizado. E eu sempre coloquei na cabeça dos meus meninos, dos meus filhos, a realidade. Nunca assim, graças a Deus nós temos um berço sólido de estrutura pessoal, familiar, religiosa, cristã, mas nunca deixei transparecer o berço de ouro, aquele que não precisa de trabalhar. Então, graças a Deus, os filhos são trabalhadores. A minha filha mais velha é engenheira, trabalha aqui conosco, aqui na Sobrado. Ela foi, inclusive, engenheira RT da Barragem João Leite, que é uma obra extraordinária. Ela ficou lá do começo da obra até o final, até a entrega da obra. Mas ela é uma experiência, uma bagagem muito grande. A outra filha é psicóloga, aí ela está em outra atividade, professora também da universidade, e que tem dado assim um caminho. Meus genros e minha nora, Deus abençoou, mas abençoou acima de tudo meus netos, que é uma coisa maravilhosa. A gente está aí construindo, e essa semana eu completei 7 netos, quer dizer, é muito neto, já tem uma festa grande. Então, nessa área empresarial, ser empresário no Brasil é um desafio. Nós passa por momentos difíceis, juros altos, que é um negócio maluco, a dificuldade de capital que a gente sempre teve. Mas com essas dificuldades todas, esse ano a nossa empresa fez 40 anos. Então, 40 anos não é 40 dias, é muita gente. Eles sempre, às vezes, me criticam que aqui eu formei muitas outras empresas que nasceram de pessoas que trabalharam aqui comigo. Eu não me incomodo com isso, eu acho isso muito bom, significa que aqui teve a oportunidade de aprender. Aprender, se quiser aprender, tem a oportunidade. Muita gente também passa e nem viu, não sabe nem por que passou. A diferença entre as pessoas é mais ou menos isso. É aqueles que percebem as oportunidades e buscam as oportunidades, o aprimoramento, e aqueles que às vezes falam assim, não quero nem saber, eu vou fazer minha obrigaçãozinha aqui. A diferença, no começo não tem muita diferença, mas a hora que a vida vai passando, a diferença é extraordinária, é muito grande. Eu falo que a glória de um vencedor de uma corrida, por exemplo, de uma maratona, a glória dele, que aquele que tirou em primeiro lugar, em relação ao que tirou em segundo, terceiro, quarto ou quinto, a glória dele é exponencialmente maior do que o esforço, do pouquinho de esforço que ele deu a mais para ele poder chegar em primeiro lugar. Então eu falo que nos negócios é mais ou menos a mesma coisa. A gente pensa que o esforço de uma empresa que sobressaiu um pouco é um esforço sobrenatural. Não é. É um pouco a mais daquilo que é o trivial. Mas se você fazer ele todo dia, não você fazer ele todo dia, com o tempo você vai
atingindo um patamar maior na própria atividade, na própria empresa. Então, esse é o lema que a gente coloca aqui. É todo dia você fazer um tijolinho, botar um tijolinho, cada dia fazer aquele tijolo mais bem colocado, mais bem assentado. E ter uma percepção de mercado. Você não pode ficar achando que você vai fazer e que o mercado tem que pegar aquilo que você está fazendo. Não, você que tem que captar o que o mercado está precisando. É por isso que eu acho que a gente tem que ter um envolvimento político. O político que eu falo não é a política partidária, é a política da economia brasileira, a política do mercado, a política das pessoas, como é que está sendo a mão de obra, a gente tem que ter a política da formação da mão de obra. Então são todos esses aspectos que permeiam aí para você poder ter a percepção de que é ser empresário. A gente tem passado por muitas experiências, eu tenho empresários que me deram grandes contribuições. Eu sou muito grato, por exemplo, ao empresário José Alves Fernandes Filho, que me ajudou muito no começo, ao Antônio João, que me ajudou muito no começo da minha empresa, ao Zé Carlos, da Real Consultora, que me deu a mão, Flávio Victor Dias, que me deu a mão, que me ajudou bastante, que me deu assim, a oportunidade de fazer, né? E aí outros empresários mais, o João Iano, o Marcílio Iano, vários outros empresários que me deram assim, algumas oportunidades e que isso fez com que a gente pudesse permear aí no mercado, etc. E que foi muito importante na vida da gente, né? E eu sei que dentro de todo esse processo, e as pessoas olham às vezes a gente que tem um volume de responsabilidade muito grande, e às vezes a gente pensa que as pessoas de fora não sabem o tamanho da responsabilidade que você tem com esse tanto de gente. Eu tenho funcionários aqui que trabalham comigo, já aposentaram e continuam trabalhando comigo. Tem funcionário que trabalha comigo há 40 anos, já mesmo aposentados. Quer dizer, você tem responsabilidade para com essas pessoas também. Eu não tenho a menor dúvida disso, que eu tenho convicção. Agora, eu também não quero aquele que larga a vida dele de lado, que ele não luta pela sua própria vida, deixando a vida dele na mão de terceiros. A gente tem que orientar muitas pessoas. Quem tem que lutar da nossa vida é nós mesmos. Agora, a gente tem que ser auxílio, ajuda, né? A gente às vezes passa por alguns momentos, eu já tive alguns problemas de saúde, algumas questões que é o momento para Deus fazer com que você reflita um pouco. Fala, opa, peraí, eu não sou nenhuma uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de ter um problema. Todos nós temos possibilidade, nós não somos mais do que ninguém, nós não somos superiores a ninguém, mas também subordinados, não somos subordinados a ninguém. Eu acho que a gente tem que procurar ser, dentro de tudo aquilo que a gente faz na vida, procurar ser o mais correto possível, né? Eu tenho uma oraçãozinha que eu faço essa oração, essa está aqui, essa oração aqui, que é o que eu faço, que eu peço, Senhor, fazei meu coração manso e humilde, mais justo e forte, alegre e saudável, agradecido e verdadeiro, semelhante ao vosso. Essa é a minha filosofia de vida. Eu acredito nisso sinceramente. Peço a Deus para mim não ser injusto, mas também não pode ser, você não pode ser banana, você não pode deixar as pessoas te dominar. Você tem que saber se posicionar de uma maneira polida, mas firme. A gente não, né? E o Brasil está precisando disso. Nós estamos precisando de liderança, nós estamos precisando de pessoas que tenham a percepção de que o país é mais importante, o resultado do conjunto é mais importante do que o individual. Eu tenho convicção desse processo, é muito difícil fazer isso, eu acho que nós estamos caminhando para isso. E a empresa é a grande célula. Eu falo que a maior célula do ser humano é a família. A segunda é a empresa. É onde que o empresário, o trabalhador operário, o trabalhador empresário, porque todos nós somos trabalhadores, cria uma célula da própria vida. Eu vejo no Brasil, nós estamos faltando botar tapete vermelho, não é porque eu sou empresário não, mas é preciso botar tapete vermelho para o empresário. O empreendedor, louvado seja aquele que tem coragem de botar a sua cabeça, a sua inteligência, para pensar a coisa que vai gerir
gestões, de trabalhos de outras pessoas. Ah, mas o cara está pensando em ganhar dinheiro. Louvado seja, tomara que ganhe, para poder ter solidez, para poder continuar e crescer o negócio. Parece que falar em lucro do Brasil é uma coisa pecaminosa, é uma coisa que denigre as pessoas. Eu sou a favor do lucro correto, o lucro certo, o lucro que não seja através de mecanismos que não são corretos, éticos. Eu sou um defensor do lucro. Como eu estava falando, nós temos que colocar o empresário, ser empresário é algo, é um núcleo do ser humano, a empresa é um núcleo que a gente precisa de valorizar o máximo. E o empreendedor, ele é fundamental, porque se você observar, nós precisamos de botar a inovação dentro da empresa. Eu vejo isso com muita convicção. E o Brasil tem uma carência enorme. Nós temos um processo, uma burocracia maluca, uma dificuldade enorme, um processo da governança brasileira que é complicado. Eu tenho aqui, tem um livro que está em cima da minha mesa aqui, ó, Governança Pública, que é o desafio do Brasil hoje. Isso aqui é um desafio que nós estamos tendo aqui, é um livro que o ministro Nardes publicou agora recentemente. Ele é ministro do TCU, que é um dos grandes problemas brasileiros, que atrapalha muito a vida do empresário. Eu acho que nós precisamos de ter uma nova dinâmica dos negócios no Brasil. Eu acho isso fundamental. E hoje, ser empresário no Brasil é uma dificuldade. Hoje não, mas hoje está sendo mais acentuadas as dificuldades. Apesar do empresariado ter crescido do ponto de vista de conhecimento, de competitividade e tal, mas as dificuldades aumentaram muito também para esse processo, que é um processo que nós temos que entender, processo ideológico, que hoje está aí imbuído no Brasil. E que esse processo ideológico, infelizmente, na Constituição de 88, ela criou um país com muitos direitos e esqueceu de definir quais são os deveres também de nós cidadãos, todos nós cidadãos. Eu vi o Bill Clinton falando numa reunião que nós tivemos recentemente agora em Brasília com ele, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele falando, olha, é fundamental a distribuição das riquezas, do fruto do trabalho, mas é fundamental que todos trabalhem. A pessoa que querer criar um processo só de usufruir, mas que ele não dê a sua parcela de colaboração, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos de repensar na nossa cultura brasileira. Eu acho que isso aí é um negócio sério. Temos que enfrentar. Todo mundo quer, por exemplo, ter aí, eu quero aposentar cedo, quero trabalhar mais. Ah, que bacana! Mas essa conta alguém vai pagar. Quem é que está com a disposição para pagar? E se nós continuarmos do jeito que está, daqui a uns dias a empresa não vai sobreviver. E o que é que nós precisamos de fazer, a empresa brasileira? Nós temos que competir. E hoje, o nosso inimigo não pode ser lá fora. O nosso inimigo tem que ser, nosso concorrente está lá fora, mas nós estamos com o nosso maior entrave está internamente dentro do próprio Brasil. O entrave da empresa, ele está aqui no Brasil. Eu tive uma reunião há pouco tempo na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, com alguns consultores, e eles falando, olha, um dos poucos países que não tem nenhum problema externo, só tem problema interno é o Brasil. Vocês não fizeram foi o dever de casa. Essa é a grande verdade. Nós não fizemos dever de casa. Um país do tamanho do nosso, com as riquezas que nós temos, se nós fizéssemos o dever de casa e fizéssemos essas reformas que a gente precisa de fazer, com certeza as reformas não é só reforma institucional, não. É a reforma de cabeça, de caráter, de cultura do próprio povo, que eu acho que a gente precisa caminhar muito nessa área da educação, de responsabilidade. Eu não concebo, por exemplo, eu vejo aí andando na rua, nas praças que a gente anda aí, você faz um logradouro público, vem sujeito lá para pintar aquilo, pichar, quebrar, como se isso fosse uma coisa bonita. Eu acho que, então, nós temos que estimular muito
o setor, a sociedade brasileira a ser empreendedora, ter responsabilidade. Responsabilidade, eu mesmo já fui uma pessoa que fiz coisa errada na minha vida, na minha infância, na área ambiental, matei passarinho, derrubava árvore de qualquer jeito. Hoje eu tenho consciência que a gente tem que ter uma responsabilidade. Agora, Deus fez o mundo para servir ao ser humano, que é o ser vivo mais importante que está aqui. Então a gente também não pode achar que tem que ter lá o belo do rio, a bela da mata, para ficar lá e ninguém vai lá. Não, nós temos que preservá-la, mas saber tirar proveito da riqueza que ela tem para a sobrevivência de todos nós. Eu acho que esse é o papel fundamental e que a gente tem aí alguns trabalhos bastante interessantes nessa área. Mas com relação à parte empreendedora, que eu sempre falo isso com muita convicção, e eu acho que a gente precisa desenvolver muito o espírito empreendedor no Brasil. E muita gente pensa que espírito empreendedor é só ser empresário. Não é. Você pode ser um empreendedor sendo um bom executivo. Hoje, confesso para você, eu não sei. Se eu estimulo meu filho a ser um bom empresário, ou ser um bom executivo. Porque um bom executivo hoje está ganhando muito bem. Então, nós precisamos de ter, é aquele que empreende o seu trabalho, seja ele aonde que for. Agora, para isso nós vamos ter que mexer muito na legislação brasileira, porque até nisso a legislação atrapalha. Então, com relação ao setor empresarial, eu sou um apaixonado pela atividade empresarial. A indústria brasileira está passando por momentos muito difíceis hoje, mas a indústria brasileira ela tem capacidade, nós avançamos em alguns segmentos, nós já estamos conseguindo competir do ponto de vista de tecnologia, estamos conseguindo competir às vezes até de criatividade, mas temos aí burocracia, impostos, etc, porque isso atrapalha o nosso entrave, né? Esse é o grande entrave que a gente tem para poder enfrentar esse mercado. Mas, se você observar, o brasileiro, quando ele sai para fora, ele se sobressai em várias atividades, porque ele é criativo. Não é todo mundo, claro, mas uma parte dos brasileiros, ele tem garra, ele consegue ter um discernimento, até nos esportes e na área também empreendedora. Então, o que nós estamos precisando é de criar um ambiente mais favorável aos negócios no Brasil. Esse é um grande desafio que nós temos, que a FIEG é o nosso grande cerne desse processo, a CNI ainda maior a nível nacional, mas nós estamos precisando de aprimorar, de dar uma melhor equacionada nessa área do ambiente de negócio. Melhorar a infraestrutura, eu acho que isso é fundamental. Nós estamos precisando de trabalhar nessa linha ainda hoje. Eu falava isso há muitos anos atrás, mas hoje isso aí, energia elétrica, que é um grande problema. Nós temos um potencial enorme de energia, mas nós temos muita dificuldade. É um tema que eu até empresarialmente também tenho me envolvido nisso, né, aqui dentro do meu grupo empresarial. Nós estamos trabalhando nessa área também. Então, o que eu quero só dizer que é muito prazeroso, apesar de muito difícil, ser empresário no Brasil. Há muitos anos atrás, em Florianópolis, tinha um empresário da construção suíço. Ele não falava português e eu vindo lá, um encontro do setor da construção lá em Florianópolis, e tinha um que estava acompanhando ele aqui, que fazia tradução para ele, dos problemas que nós tínhamos lá, e tantos problemas. Aí no final a gente estava lá confraternizando e ele falou assim: deve ser muito difícil ser empresário no Brasil. Aí todo mundo, é muito difícil, é complicado, etc. Aí ele passou um pouquinho, mas deve ser emocionante. É uma emoção a cada momento ser empresário no Brasil.